Lucas 5, verso 36 ao 39. Lucas 5, do 36 ao 39. Aqui nós encontramos a história, a parábola do vestido velho e do vestido novo, do vinho novo, do odre novo e do odre velho, né? Então vamos à leitura da Bíblia, que diz assim: também lhe disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remedo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe um vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus e bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, diante de Ti nós Te louvamos, agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua bênção, pela Tua graça, pela Sua misericórdia neste lugar, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre os nossos corações. Deus, não permita que nenhuma distração, que nenhuma ação maligna e que nenhuma ferramenta de oposição possa se levantar contra a Tua obra, mas que nós possamos entender que a Tua palavra deve ser falada. E eu quero Te pedir, não te cales, mas fale ao nosso coração através da Tua palavra. Nós Te pedimos em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Meus irmãos, aqui nós encontramos duas coisas interessantes, né? Que a Bíblia está dizendo nas palavras de Jesus. Você pode observar que não é só de roupa, né? Mas também de vinho. Duas coisas interessantes e muito importantes para aquela época e importante para os dias atuais. Você sabe que quando o homem pecou no Jardim do Éden, no capítulo 3 do livro do Gênesis, a história bíblica vai narrar que o homem, quando ele come do fruto proibido, ele se enxergou que estava nu, sem roupa. E aí Deus resolve essa situação matando um animal, e com a pele daquele animal cobre o corpo de Adão e de Eva, para que eles pudessem se sentir completamente pessoas cobertas da sua vergonha. E nós entendemos também que uma das bebidas mais antigas, né, mais do que água, é a do vinho, porque é uma bebida de fácil manuseio, né? Plantando uva, espremendo elas, fermentando, se torna uma bebida. E aí ela é mencionada como uma nas Sagradas Escrituras, né, como uma bebida muito antiga, e ela tem diversos significados, como por exemplo, né, ela traz alegria, e ela também está presente nos momentos de celebração, nos momentos de festa. E isso traz para a gente algo interessante, né? Que Jesus aqui vai dizer que ninguém pode pegar um pedaço de pano novo e colocar num vestido velho, porque ele vai aumentar a rotura, o rasgo é maior. E você bem percebe isso, porque Jesus está dizendo, né, que ninguém tira um pedaço de um vestido novo para coser em vestido velho, porque o remendo força o tecido da roupa e rasga aquele buraco que está na roupa, né? Você pode observar que a cultura daquele tempo era mais difícil fabricar roupa. Não é como você vai aí, ó, tem lojas
R$10,99, 20, 15, na feira você compra passeada de roupa. Você pode observar que era mais difícil. As roupas eram confeccionadas pelas famílias, elas tinham que plantar o algodão, tinha que tecer, tinha que fabricar, tinha que cardar, tinha que fazer o fio, e aí era mais difícil confeccionar as roupas. E aí o que fazia, né? Quando dava um buraco, remendava. Mas aí a sabedoria popular, e Jesus é conhecedor dos ditados, ele vai dizer, né? Ninguém pega um pedaço de pano novo e coloca num vestido velho, vai aumentar o rasgo. E aí a gente entende, observa, né, que é algo interessante. Muitos de vocês aqui são costureiras nessa prática, têm essa ciência, e observa que um pano novo num tecido velho, ele vai, com o tempo, ele vai mostrar, ele vai forçar, porque ele não está amaciado, ele não foi lavado, ele não foi passado, ele não foi amarrotado, e aí ele vai aumentar o buraco. E aí nós observamos de maneira interessante, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Isso é algo natural, tão sério, tão interessante, porque Jesus está dizendo aqui também de maneira espiritual, verdades simples, para que nós possamos compreender o atual momento que ele estava vivendo. E aí nós observamos que Jesus está dizendo, né, que a nova aliança com Deus deve ser completa em si mesmo, e não ser uma parte da aliança antiga. Em outras palavras, a nova aliança não pode ser remendada pela antiga. O que Jesus estava dizendo aqui? Ele estava desfazendo? Não, ele estava mostrando que não adiantaria pegar coisa da antiga aliança, coisas do tempo passado, para poder estar colocando na nova aliança que era a partir de Jesus. Isso é interessante, né? E Jesus estava ensinando fariseus, saduceus, homens que estudavam, que eram versados nas leis, mas que deveriam ter a inteligência de largar aquilo. E Jesus, ele disse de maneira bem completa, não há como remendar. O que serviu até agora não serve mais. O que ele está dizendo? Coisas que a gente usou, a gente tem que abandonar. Existem certas roupas, por mais que você tenha uma paixão por elas, por mais que você goste delas, elas devem ser abandonadas, devem ser deixadas, para que a nova possa ser usada e ela venha dignificar você. E aqui Jesus estava dizendo, né, que a roupa da religião antiga não servia mais. Não adiantava remendar, está errado na religião, vamos remendar. Não, a religião de Jesus ela é perfeita. Falho é o homem que procura defeito, falho é o homem que está procurando dizer, não, vem para esta igreja aqui que está certo, porque aqui não tem isso, nem aquilo. Igreja que tem pano, que tem remendo, ela não vai prosperar, porque Jesus te fez uma vestimenta perfeita, que vai cobrir toda a sua fraqueza, toda a sua imperfeição, e vai te apresentar de maneira perfeita na presença de Deus. Não é assim que a Bíblia diz, lá em Eclesiastes 9:8, assim sejam as vossas vestes, branca, alva, demonstrando pureza. Deus não quer roupa manchada, Deus não quer roupa suja, Deus quer roupa lavada no sangue carmesim de Jesus, demonstrando que não tem nenhum remendo, porque Deus vai te cobrir de toda a sua imperfeição, de toda a tua vergonha, de toda a tua fraqueza, de maneira bem clara, de maneira bem objetiva, porque Ele está dizendo que o velho não vai funcionar naquilo que é novo, que Ele tem preparado para você. Então é interessante quando nós observamos, né, o significado da parábola do remendo novo em pano velho. Isso aí diz respeito ao contraste entre a lei mosaica e a nova aliança. E essa parábola fala que as velhas formas cerimoniais da lei mosaica são inadequados à nova aliança em Cristo e à mensagem do Evangelho da graça de Deus. Isso é interessante, né? Porque traz para mim e para você que Jesus estava vivendo, né, o fechamento de uma dispensação da lei de Moisés dada no Monte Sinai, e uma nova dispensação inaugurada no Calvário, que se chama graça e que permeia até os dias atuais, aonde nós estaremos enxergando nisso, que isto é o fator anunciador da mensagem do Evangelho da graça de Jesus.
E nós entendemos aqui que remendar é algo comum de toda mãe, né? Quem é a mãezinha que já não deu um pontinho na roupa rasgada do menininho, do filho, né? Demonstrando, se dá para usar mãozinha, né? Mas nós estamos falando de coisas espirituais, que não dá para remendar. Tem que se destruir o velho para vestir o novo na presença de Deus. E é interessante que a velha roupa, observa bem aqui, que a velha roupa da nossa natureza, da nossa vida pecadora, egoísta, não pode ser remendada. Cristo excluiu a obra reparadora. Não tem reparo para uma vida de maneira que você está dizendo assim, não, se eu reparar isso aqui, tem jeito. Não, Deus quer te fazer vestimentas completas, perfeitas para a glória de Deus. E aqui eu quero dizer, Deus não quer remendar pano, Ele quer regenerar a alma do homem por completo, porque Deus quer novo. Ele está dizendo assim, ó, eis que faço tudo novo. Deus não quer velho, Deus não quer coisas velhas, porque a Bíblia vai dizer, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo para a glória de Deus. E aí nós observamos, diante disso, né, que a nossa natureza quer aproveitar. Nós somos tendenciosos a isso. Quantos aproveitam até uma meia furada? Para não dizer outras coisas, né? Está furado. Você quer remendar aquilo que não presta. Assim, na religião é também. As pessoas estão querendo remendar. Não, o cara é mentiroso. Mas vamos tampar esse buraco da mentira aqui com um paninho. Vamos disfarçar. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele quer te dar vestes novas. Ele quer cobrir todo aquilo que não é perfeito, porque vestimenta fala de algo que vai fazer com que a nossa essência vai aparecer. Porque o vinho, ele fica dentro do odre, a roupa, ela fica por fora. Você não coloca a roupa dentro de uma garrafa, não é verdade? E se colocar a camisa dentro da garrafa, não há quem passe depois, porque ela vai ficar amassada. Então nós observamos aqui, diante desse texto, que Jesus está dizendo aos discípulos e a todos que acompanham o seu ministério, para que nós possamos, mais do que nunca, entender que às vezes é só um pedacinho, né? E Jesus está dizendo claramente no verso 36, ninguém tira um pedaço de veste, porque a gente gosta de aproveitar, não é verdade? Aproveitar. Antigamente, né, quem é criado na roça, lembra, né? Você ia visitar seus tios, estava com essa camisona até aqui, chapelão, essa calça, e a camisa aqui, um remendão grandão, um pano diferente. A camisa era vermelha e está lá o verdão, remendado, costurado. Por quê? Para aproveitar, dá para trabalhar uns 10 dias. Mas na vida cristã, no sentido espiritual, nós não podemos aproveitar o que não presta. Jesus é exclusivo, Ele tem coisa nova para te dar, e está dizendo, não se associe coisa de momento que você está numa transição, você não sabe se quer ficar no novo ou no velho. E Jesus, Ele é um Deus que quer de nós uma postura, uma posição, uma condição que nós possamos entender que Ele quer regenerar. E assim nós observamos que muitas das vezes esse sistema, né, principalmente na nossa geração, que observa, né, que as pessoas não querem usar roupa remendada porque traz sinal de pobreza, traz sinal de simplicidade, traz sinal de coisa feia. Mas eu venho aqui nesta noite dizer, o Evangelho de Jesus é perfeito, ele é transformador, ele é libertador, ele traz para a gente uma veste santa, que a gente não vai ter vergonha de estar diante de Deus e apresentar a nossa vida perante o Criador, para que o nome dele seja glorificado. Então eu quero te dizer, nesta oportunidade, não coloca pano aonde não tem mais jeito, coloca o sangue de Jesus, que tem poder para perdoar pecado, coloca lá o sangue carmesim que cobre toda a multidão de pecado da nossa vida. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós queremos tampar alguma coisa com pano, e muitas das vezes de maneira inadequada, né? Eu já disse aqui há tempos atrás, em Marcos, conta-se uma história de um homem que, quando Jesus foi preso, de maneira contundente, ele saiu meio que atrapalhado, sem roupa, estava desprovido, ele estava dormindo sem roupa, e ouviu
aquela turba, aquele barulho todo lá, dos salteadores, dos homens prendendo Jesus, e ele pega o lençol e enrola nele, e vai, vou ver lá, igual curioso, né? Quando acontece alguma coisa no quintal do outro, ou na rua, ele coloca uma toalha e sai lá fora, né? Mas aqui não é roupa. E aí, ele tentou seguir Jesus. E ele saiu, né? Porque aquilo foi tão chamando a atenção dele, ele foi indo. Estava longe de casa, e um camarada fez uma gracinha, ele puxou o lençol, deixou ele sem roupa, ele saiu sem roupa. Observa bem, que vergonha, né? Porque ele não estava com a roupa adequada. Entenda uma coisa interessante: as roupas nossas, elas dignificam o caráter de Jesus. Ela mostra o que está dentro do interior. E por vezes a gente acredita e acha que a santidade está com uma roupa lá no pé, arrastando o pé, brusona aqui. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que aquilo que te traz vergonha, ela cobre. Porque o propósito da roupa foi essa. Porque o primeiro que confeccionou uma roupa para o homem foi Deus. Ele foi o primeiro alfaiate, o primeiro costureiro. Pegou lá, matou um animal, derramou o sangue dele e fabricou aquela roupa e colocou em Adão. Adão viveu muitos anos, mais de 900 anos, ou seja, tendo como Deus Pai, tendo como Deus que fabricou uma roupa para ele do pecado. Esse é o Deus que não quer que eu e você seja envergonhados. E por vezes a gente precisa entender, diante de um momento, que roupa significa santidade, pureza. Quantas vezes você até sonhando, já sonhou que estava sem roupa? Acredito aqui que muitos já sonharam sem roupa. Fala o quê? Você numa situação despreparada, uma situação que te deixa envergonhado, porque a gente entende que roupa cobre a nossa vergonha, e ela também nos faz entender, porque Adão era o único homem que estava naquele jardim com Eva, e ele chega diante de Deus e ele fala para Deus: Deus, eu estou nu. E aí Deus pergunta: quem te contou isso? Aí Deus fala para ele: você comeu da fruta que eu te falei? Ele diz: a mulher que tu me deste me deu, eu comi. E aí ele se sentiu envergonhado, né, de apresentar a Deus. Ele não conseguiu disfarçar. Eu estou aqui do mesmo jeito. Mas eu quero dizer, diante da santidade de Deus a gente não mascara. Diante da santidade de Deus a gente não consegue enganar. E Deus quer de nós sinceridade. Assim como Adão foi sincero diante de Deus, eu quero te dizer nesta oportunidade que os panos cobrem a nossa vergonha e demonstram santidade. Então eu quero te dizer nesse momento, e Jesus está dizendo claramente, né, que não se remenda pano novo em roupa velha, porque vai rasgar, coisa que não adianta remediar, coisa que não adianta dar um jeitinho, porque nós estamos vivendo uma teologia do dar um jeito, né? Dá um jeitinho aí, engana aí, mente menos, ninguém precisa ficar sabendo que você mentiu, continua essa vida aí, e essa vida não te transforma. Mas eu quero te dizer que Jesus está dizendo claramente, né? Não adianta pegar coisinha pequena para cobrir coisa errada, isso não vai funcionar. O que funciona é o poder de Deus através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então que nós possamos mais do que nunca sermos conscientes que o sangue de Jesus é o remédio para as nossas falhas, é o remédio para as nossas imperfeições. Outra coisa interessante aqui que nós encontramos na parábola, né? Jesus vai dizer: ninguém joga vinho novo em odres velhos. Os odres, na época de Jesus, era fabricado com pele e couro de animais, feitos em diversos moldes, ou seja, e utilizando eles como garrafa. Eu não sei se você já teve a curiosidade de ver o odre, né? A gente pensa que é uma vasilha de barro, a gente pensa que é uma vasilha que comporta ali líquidos, né? Mas aqui era feito de couro, ele era preparado para isso, e sendo feito de couro ou de pele de animais, ele tinha a sua utilidade, né? Porque não quebrava, e os homens andavam a cavalo ou a pé, ele carregava aquilo pendurado no seu corpo, e aquilo dava para eles uma intenção de
ou vinho no percurso da sua trajetória. E aí nós percebemos que os odres eram feitos de pele de animais. E aí nós entendemos aqui algo interessante, né? Porque isso traz para a gente uma intenção, que isso traz a condição de aquilo carregar o vinho, né? Mas quando você coloca o vinho novo e o odre é velho, e o odre já perdeu a sua elasticidade, ou seja, o odre vai rebentar porque tem vinho novo e ele é velho. Isso quer dizer claramente que a gente não pode colocar o novo de Deus no recipiente que eu e você somos de maneira interessante, entendidos aqui como odres, como vaso, como um objeto que Deus coloca a sua glória, que Deus coloca os seus dons, que Deus coloca os seus talentos, que Deus vai colocando a sua glória, se você não for transformado por fora, como o odre sendo trabalhado pelo oleiro que é o nosso Deus. Então você precisa entender que você não vai suportar, vai arrebentar, porque existem muitos crentes que começam, que chegam a explodir no começo do seu ministério, mas depois se arrebentam. Por quê? Porque não tirou o velho, não foi regenerado, e ele não vai para frente. E aí a gente precisa entender de maneira interessante, um dia desse eu estava vendo na internet um pregador que pregava muito na internet, nos grandes congressos como Gideões e no Brasil afora. Eu mesmo um dia desse em 2011 eu ouvi ele pregar lá no Goiânia Arena, na Umadé, e de maneira que ele ficou mais para frente misturado com a lei e com o antigo judaísmo. E aí ele tentou levar uma vida de cristianismo e judaísmo e se arrebentou. Hoje ele se encontra largado da esposa, bagunçado a vida, perdeu a credibilidade como pregador porque ele não largou do judaísmo. E aí eu fico observando, de vez em quando alguns crentes, em vez da paz do Senhor, shalom. Shalom é cumprimento de hebreu, de judeu, que significa paz. E aí tem um costume nosso, e a Bíblia vai dizer, e Jesus vai dizer, paz seja convosco. Traduzindo, o nosso cumprimento é a paz do Senhor. Por que eu vou dar shalom? Shalom Adonai, para dizer que eu sou mais inteligente que você? A gente tem que entender que a gente não mistifica as tradições judaicas com a graça de Jesus, nada a ver. Não se coloca coisa nova e coisa velha. Isso vai trazer continuamente confusão. E aí, reportando a esse pregador, ele era tão arrumadinho, tão bonitinho, no sentido assim como um pastor de igreja, todo no paletó e na gravata, bem alinhado. Hoje é barbudo, usa um kippah aqui, uma barba feia aqui, uns vestidão, nada a ver. Que pregador bobo é esse, Que graça é essa que precisou do judaísmo entrar nele? Eu quero dizer, nós não somos da circuncisão, nós somos daqueles que foram libertos na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos libertou de todo pecado. O sangue de Jesus é que tem poder. Meu irmão, nós precisamos entender que nós não somos da antiga aliança no sentido em que nós temos que obedecer à lei, porque se você quer obedecer à lei, tem que obedecer os 613, e ninguém cumpriu a lei, só Jesus. Então, nós precisamos entender, por mais que eu estude, eu preciso entender, eu preciso de graça, eu preciso de misericórdia, de oração, eu preciso ter intimidade com Deus, conhecimento da palavra, eu preciso buscar a Deus, porque o meu corpo não vai suportar, se colocar coisas velhas em mim, da lei, eu vou estar completamente sendo uma pessoa que vai me arrebentar, porque eu não vou suportar. Mas eu quero dizer, se colocar a graça de Jesus, ela é suficiente na minha vida, e eu serei mais do que nunca abençoado por tudo, por uma razão, porque Jesus cumpriu tudo na cruz do Calvário, e é direito nosso sermos abençoados pela herança bendita de Jesus, que é a salvação estendida a todos os homens, porque a Bíblia diz, todos quando creu, recebeu Ele como Senhor, ele é salvo da ira de Deus. Então nesta noite, eu quero te dizer que nós não podemos de maneira nenhuma colocar o vinho novo no odre velho, mas nós estamos aqui nesta oportunidade para dizer, Jesus,
me transforma, me renova, regenera a minha vida, muda o meu ser. Se eu sou mentiroso, tira a mentira da minha vida. Se eu sou um beberrão, tira a bebida da minha vida. Se eu sou um prostituto, tira a prostituição da minha vida. Se eu sou uma pessoa que gosta de ver o mal dos outros, tira todo o mal de mim, tira toda a maldade e coloca a santidade, uma vida santa, separada do pecado, para que eu possa suportar o grande amor de Deus, porque a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então nós possamos entender que de maneira muito clara, de maneira muito objetiva, isso vai transformar a nossa vida por um propósito, porque nós entendemos, né, que há uma utilidade. E aí você entende, né? Se coloca vinho novo em outro velho e vai para a vinhagem, rapaz, desperdiça, né? Quantos aqui vocês já compraram Coca-Cola, né? E pôs lá de qualquer jeito, ela caiu, ela amassou, e na hora que você vai abrir, ele tem esparrão para tudo quanto é lado, ou ela arrebenta, né? Explode, não presta mais. Não é assim? Se um odre desse de couro colocar vinho novo e ele é velho, ele vai arrebentar. E aí você vai na viagem: eu estou levando aqui o suficiente. Vai chegar lá só o couro arrebentado, sem nada, porque o líquido não tem nada que segura ele. Se tiver uma brecha, se tiver um buraquinho, se tiver algo que venha fazer com que ele tenha a sua estrutura removida, ele vai perder. E Jesus está dizendo de maneira bem clara para mim e para você, que há prejuízos em vidas que não valorizam, né, o novo de Deus sobre eles, porque vão colocando novo, mas não estrutura. Quantas igrejas, né, que pregam bonito, convence, tem uma palavra boa, mas aí a estrutura deles é velha, vai colocando coisa novamente boa, e essas pessoas não firmam, né? Observando, né, que dos idos de 2000 para cá, quantos movimentos vieram, né? G12, MDA, tantos outros médicos, e aí ajuda gente, envolve pessoas, mas aí você coloca coisa nova, os camaradas os mesmos, não quer largar da vida do pecado, quer continuar no pecado na igreja, e não dá certo. E quando você vai enxergar essas pessoas, elas estão destruídas. Eu conheço pessoas que não conseguem mais ser crente, porque colocou coisa nova e não abandonou as práticas antigas, não abandonou as coisas velhas e não se adaptou ao novo de Deus. É preciso entender que há uma ruptura quando aceitamos a Jesus. Vem do jeito que você está, mas eu quero te dizer, Deus vai te fazer de novo, vai tirar tudo que não presta e vai te dar uma vida nova, e você vai enlerar, andar no caminho e viver uma vida para glorificar Deus. Não adianta dizer: eu tenho a minha vida com Deus, mas tenho duas mulheres. Eu tenho minha vida com Deus, mas compro e não pago. Tenho a minha vida com Deus, mas não brigo, sou obrigado com o vizinho. Tem ressentimento da minha mãe, tem ressentimento do meu avô, tem ressentimento de alguma pessoa, tem mágoa no coração. Não adianta colocar coisa nova, é preciso reparar o velho e transformar o velho, regenerar o velho, e Deus vai derramar de maneira transbordante o novo dele sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus não quer te estragar, Deus quer te transformar, Deus quer te fazer diferente. E aí o texto vai me dizer: o vinho novo, ou vinho entornar-se-á, e os odres se estragarão. Já pensou? Deus vai perder o odre e o vinho. O que é que o sábio Jesus está dizendo? O vinho estornar-se-á e os odres se estragarão. Ou seja, o vinho vai perder também. Então quer dizer que tentar ajuntar a nova aliança com a antiga destruiria as duas. É preciso entender que Jesus, ele te quer por completo. Pastor, eu gosto da igreja, mas eu gosto também de uma balada. Pastor, eu gosto da igreja, mas também eu gosto de um cigarrinho. Pastor, eu gosto da igreja, mas eu gosto de flertar com o pecado. Meu irmão, você está igual Sansão, desfrutando da graça, da força, da misericórdia de Deus, mas tem hora que você vai parar no colo de Dalila e eles vão arrancar seus olhos. Mas eu venho aqui nesta noite dizer
Deus não está querendo te perder, Ele não está querendo desperdiçar o novo dele sobre a tua vida, porque Ele quer reparar as brechas que estão na tua vida, para que você possa receber algo diferente, algo sobrenatural, sentir a presença de Deus, sentir-se transformado pela presença do Eterno, porque o nosso Jesus, Ele não gosta de mistura, ou você é dele ou você não é. Não foi assim com o jovem rico. Ele não quis ir para o céu, ter uma vida eterna, mas quando Jesus dá o resultado para ele, falta uma coisa: vende o que tem, dá aos pobres, segue-me e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele vira as costas para Jesus, ele vai embora, porque ele não estava disposto a abandonar aquela vida dele, costumeira, que era uma vida boa, um homem de posse, um homem de dinheiro, um homem de posição, um homem de influência, e aí ele não quis. E aí Jesus vai dizer: é mais fácil quão difícil é um rico entrar no céu, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E aí nós entendemos aqui de uma maneira graciosa que Jesus estava dizendo: não há como misturar Mamon e Deus. Porque se o Mamon, que é o dinheiro, é seu Deus, como é que Deus vai ser o seu Salvador? Nós precisamos estar entendendo, o que o texto está dizendo, o vinho em tornar-se-á e os odres estragarão. Quantas vezes na nossa vida, nós queremos associar: não, eu vou desse jeito aqui, eu vou levando assim. Não, meu irmão, leve de acordo com a vontade de Deus para a tua vida, que Ele seja a primazia, porque a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está querendo que eu e você busque a Ele de todo o nosso coração. Então nós precisamos estar conscientes na nossa vida, do nosso viver, que nós estamos vendo aqui uma analogia de Jesus de maneira muito simples, que é natural, que os sábios, os entendidos, sabia disso, que não poderia pegar lá um vinho novo e colocar em um odre velho, que romperia com o odre, perderia o odre e o vinho. E muita gente acha que Jesus é um Deus que não está preocupado com a vida dele. Ele não está preocupado, ele está sabendo que muitos vão se perder, mas ele não quer. Ele não quer desperdiçar, ele não quer que vidas sejam ceifadas, que vidas sejam destruídas. Ele quer que você entenda que a graça dele haverá de ser um fator benevolente sobre a tua vida. Algo interessante aqui: se o vinho novo representa o aspecto interno, algo de dentro, muitas das vezes a gente vai dizer: Deus, renova em mim um espírito reto. A transformação começa na nossa vida. Davi pediu perdão para Deus numa coisa que ele cometeu: adultério, ou seja, carne com carne. Ele flertou com o pecado, ele cometeu o pecado, mas aí ele viu que a maldade estava pior dentro, porque não apenas ele ter infringido um pecado com Batseba, de ter cometido um ato de adultério, ele cometeu um ato de homicídio, de maneira que ele premeditou tudo, dizendo para Joabe numa carta: coloca Urias na frente da batalha. Quando a batalha estiver mais renhida, mais complicada, recua 2 passos e deixa Urias sozinho. E isso aconteceu. Urias morreu. E aí Davi achou que estava tranquilo, que estava satisfeito com aquela situação. Mas aí o profeta Natan denuncia o seu pecado. E aí ele vai, depois de ser totalmente inquirido e questionado, indagado pelo profeta, a dizer que ele era esse homem mau, que quando ele conta aquela parábola lá da cordeirinha, Davi fica indignado dizendo: tu és esse homem, Davi, você é esse homem mau. Muitas das vezes a gente olha para a aparência, um rei bonito colocado num trono, mas a intenção lá dentro está corrompida. Mas ele, naquela situação, ele orou para Deus, no Salmo 51, Deus, torna-me da alegria do Senhor, a alegria da salvação, cria em mim um espírito reto. Meu irmão, às vezes não é a ação que está demonstrando que você está errado, mas é o espírito lá dentro que está corrompido, que está só olhando para as coisas erradas da vida, desejando o mal das pessoas, desejando que elas se ferrem. Mas eu venho aqui nesta noite dizer: Deus
está aqui nesta noite como vinho que representa uma vida cristã interna, para dizer para você, ó, você vai ser transformado de dentro para fora. Deus vai trazer através dessa ilustração algo interessante, porque o vinho representa uma vida interna cristã que glorifica a Deus. O pano novo representa ou ilustra a sua vida externa, as suas conversações, ou seja, aquilo que é visível, aquilo que a gente é demonstrado, né, pelas nossas intenções. E por isso nós estamos aqui enxergando que surgiu nesse exato momento aqui um Jesus para poder quebrar sistema, para abolir o sistema velho. Por quê? Porque Jesus diz, ó, eu estou levantando algo novo. Naquele tempo era consagrado a fariseu, a saduceu, sei lá mais o que. E hoje, você conhece algum saduceu consagrado nas igrejas? Você conhece um fariseu? Você conhece um escriba? Você conhece essas pessoas que eram doutores da lei na época de Jesus, nas igrejas ali, medindo o pecado dos outros, indo buscar as irmãs, os irmãos lá no ponto de prostituição e trazendo para ser apedrejado, porque Jesus aboliu o sistema antigo. Jesus levou sobre si todo o sistema e diz, ó, não funciona. O que funciona agora é a graça de Deus, é o poder de Deus, é o meu sangue derramado na cruz do Calvário, para transformar coisas velhas em coisas novas para a glória de Deus. Isso é interessante, porque Jesus aboliu o sistema, ou seja, Jesus não poderia então colocar numa forma desgastada as novas verdades. Veio ensinar, não é uma bênção saber que o seu ministério transformador continuará até que as coisas velhas, que tudo se faça novo. Meu irmão, está difícil, está errando, tem coisa complicada na tua vida. Entenda, há uma palavra no imperativo da parte de Jesus: eis que faço coisas velhas e que faço tudo novo. Jesus ainda tem poder para fazer na nossa vida. Ele não desistiu de nós, Ele acredita nas nossas vidas, apesar das nossas falhas, apesar das nossas indiferenças, apesar das nossas fraquezas. Ele nos ama do mesmo modo, e Ele está dizendo, ó, eu vou fazer de você novo para a glória de Deus. Não é assim, 2 Coríntios 5,17, e de uma maneira que toda criatura vai ser feita de novo. Deus está interessado nisso. Às vezes a gente fica olhando assim, mas não adianta, né, pastor? O sistema é isso. A gente vota, é os políticos pior que eleito. A gente está lutando contra o sistema, aí não tem jeito. Mas eu quero te dizer, esse sistema está com os dias contados. Jesus tem uma palavra para a igreja de maneira contundente, ó. Nós estamos vivendo o novo de Deus no meio ao velho, em meio à podridão do pecado, em meio ao mundo sem esperança. Nós somos a esperança desse mundo, porque nós temos o Criador de nossas vidas em nós, não desistindo, aperfeiçoando a minha vida. Meu irmão, às vezes muitos de nós vamos morrer, mas Jesus está trabalhando na nossa vida. Ele está transformando a nossa alma, Ele está melhorando o nosso ser, está trazendo em nós uma mudança nova, de maneira que tudo está se mudando na nossa vida. Por quê? Pastor Albino Gonçalves de Boaventura, o grande presidente do Campo de Campinas, em saudosa memória, dizia, de maneira interessante, né? O que é bom não é o crente que é velho, né? Ou melhor dizendo, o velho crente não é bom, bom é o crente velho. Porque tem pessoa que fica velha, e aí tudo para ele é reclamar, maldizer. Eu sou crente há muitos anos, eu sei disso, eu sou desse modelo. Mas o crente amadurecido, ele pode ter 50 anos, mas ele é o mesmo crente, ele não deixa a graça de Deus sair da sua vida. Isso é interessante, por quê? Porque os anos que eu vou adquirir, de maneira nenhuma vai me prejudicar como ser crente. A Bíblia vai dizer, o Simeão era velho, mas ele esperava no templo todos os dias a redenção de Israel, até que um grande dia chega lá um menininho, filho de um casal de camponês, embrulhado em panos simples,
singelos, não era coisa real de ouro não. E Deus fala para você: não é esse o menino. Ele pega o menino nos braços, levanta o menino aos céus, olha para ele e diz: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o Cristo, o Salvador do mundo, e a luz para os gentios. Trevas haverão de ser dissipadas, porque a luz rairá do Criador, Jesus Cristo, o Salvador. E isso é interessante, porque nós encontramos também na igreja primitiva, no ano 86, a igreja de Esmirna, relatada em Apocalipse, o bispo chamado Policarpo foi pego no ato da pregação da palavra de Deus, e a história vai dizer de maneira contundente, né, que foram amarrados ele a uma cruz, que é uma madeira reta, sobre ela, e cheio de madeira, de lenha ao seu redor, e os seus inquiridores, os seus algozes estavam dizendo: Policarpo, nega Jesus e não acenderemos a fogueira. Um homem já velho, 86 anos de idade. Sabe o que Policarpo, o bispo da igreja de Esmirna, responde? Como eu posso negar Jesus? Se todos esses anos ele só me tem feito bem, acenda depressa a fogueira, porque eu quero encontrar com ele do outro lado e dar um abraço para a glória de Deus. Então, nós encontramos aqui, meu irmão, não é o tempo que faz a diferença, mas é nós entendermos que Jesus nos ama, apesar de sermos nós. Ele tem na tua vida uma grande estima. Então, nesta oportunidade, entenda uma coisa oportuna para o nosso crescimento, né? Jesus quer colocar coisa nova na tua vida. Ele quer te fazer novo na presença dele, para que você possa suportar. Jesus está doendo, a luta é grande, a luta está me expandindo, eu estou sentindo apertado por todos os lados, mas Jesus está dizendo: ó, estou contigo todos os dias, não te deixarei só, até a consumação dos séculos estou com você, e você será mais do que nunca vencedor, porque eu estou contigo. Então, que nós possamos sermos gratos a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Fique essa palavra de bênção aos nossos corações, que Deus possa falar com você, como Ele falou comigo, de maneira que em poucos momentos que eu li e que eu busquei um apanhado para poder fabricar esse texto, essa mensagem, eu senti de Deus o tanto que a gente precisa melhorar, que a gente precisa ser diferente, porque o mundo já está no maligno, mas Deus ainda está dizendo: eu estou na tua vida e eu estou te abençoando, eu tenho promessa para você. Então, que nós sejamos, né, esse povo que vai morar no céu para a glória de Deus. Amém?